Que a paz de Cristo esteja com os nossos irmãos e irmãs aqui presentes nessa manhã, bem como também a todos os nossos queridos e amados visitantes, que nos dão uma alegria muito grande com a presença de vocês aqui entre nós no dia de hoje, justamente hoje, o dia da família, um dia muito especial, em que a gente tem oportunidade de refletir sobre esses assuntos fundamentais para o nosso convívio familiar. Hoje queremos conversar com a igreja sobre relacionamentos, por isso o tema, o relacionamento que eu quero para a minha vida. E eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no texto de 2 Reis, no capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Por enquanto são essas as palavras, mas deixe a Bíblia de vocês aberta, porque depois a gente vai ler mais adiante alguns versículos bem interessantes para essa nossa reflexão de hoje. Queridos irmãos, eu vou começar essa nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: qual é o caso de amor mais rápido que existe? Qual é o caso de amor mais rápido que existe? Bom, a resposta é muito simples. O caso de amor mais rápido que existe é de uma pessoa com fome e um pacote de miojo. Verdade, gente. Este é o caso de amor mais rápido que existe. Aliás, acredito eu que muita gente aqui já teve que preparar um desse pacotinho, miojo. E qual é a característica mais marcante do miojo? Bom, a característica mais marcante do miojo é o fato dele ser instantâneo. Você precisa de 3 minutos para ele ficar pronto. Se você tem pressa, ou se sua fome tem pressa de ser saciada, o miojo resolve rapidinho o seu problema. E aí então, depois que ele resolveu o seu problema, acabou o teu caso de amor com o seu pacote de miojo. Meus irmãos, existe um tipo de relacionamento que é muito parecido ao do macarrão instantâneo. Por quê? Porque ele é pautado pela necessidade que precisa ser urgentemente saciada. O grande problema é que depois de saciada a necessidade, o relacionamento perde a força ou acaba de vez. E justamente esse texto de hoje se enquadra neste perfil. Aqui nesse trecho de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7,
nós vemos um exemplo clássico do que é um relacionamento pautado pela necessidade. E ali conta-se, de acordo com esse texto, que uma viúva procurou o profeta Eliseu, o homem de Deus, quando a situação apertou, que é normalmente o que se faz. Quando a situação fica difícil, as pessoas procuram a Deus. Não deve ser só quando as coisas são difíceis, mas aqui está um caso em que a pessoa, uma dificuldade, a situação apertou, procurou a um servo de Deus e, claro, por sua vez, o próprio Deus. Qual era o caso dele ou dela? Bom, o marido dela havia falecido e o pior, ele havia deixado uma dívida para trás. Coisa boa não é. E aí então o credor, ele queria evidentemente receber aquela dívida, ele queria receber o seu pagamento. E aí então ele estava disposto inclusive a levar os 2 filhos do casal como pagamento da dívida. Será que aquela mãe estava preocupada com aquela situação? Claro que sim. E aí então o que a mulher fez? A mulher procurou evidentemente a ajuda de Deus, a ajuda do seu servo. E aí então aquele servo, de acordo com o texto, pergunta para ela: escuta, mas o que você tem em casa? Essa é a pergunta que o profeta de Deus faz. E aí a mulher responde: olha, tua serva não tem nada. E essa resposta, ela causa uma certa estranheza. Por quê? Porque na verdade não era bem isso a realidade em que ela se encontrava. Porque aqui, na verdade, o que está diante dos nossos olhos é o exemplo clássico de uma pessoa que não valoriza o que tem. Ela disse que não tinha nada, mas ela ainda tinha uma botija de azeite, ela ainda tinha pessoas solidárias que lhe emprestavam e lhe emprestaram vasilhas, ela ainda tinha uma casa, e ela tinha ainda um homem de Deus a quem ela poderia, e de fato fez, recorrer. Mas ela disse com todas as letras: eu não tenho nada. Aliás, esse é o grande problema de muitas pessoas. Às vezes também elas dizem que estão sem nada, mas as pessoas, quando estão nesse quadro, muitas vezes não estão percebendo que elas não estão dando o devido valor para aquilo que elas têm. Bom, o texto aqui continua dizendo então que Deus, através do milagre, fez realmente algo espetacular. Deus, pelo seu poder e graça, fez o milagre acontecer. Ou seja, a mulher pegou sua vasilha de azeite e cuidadosamente ela começou a despejar azeite nos jarros emprestados pelos amigos, pelos vizinhos. E ela continuou despejando o azeite até que o primeiro jarro, ficou cheio. E a mulher então olhou para os seus filhos, sorriu para eles, e aí se voltou para o segundo jarro emprestado. Novamente, começou a despejar o azeite nele. Logo, o segundo jarro estava cheio. Ela estava testemunhando um milagre. E o mesmo aconteceu com o terceiro jarro, o quarto, quinto. Ela despejava e despejava, e assim, logo ela perdeu a conta de quantos jarros ela já enchera. E continuou a despejar azeite em uma vasilha, uma após outra, até todas estarem cheias. E aí então, quando não havia mais vasilhas para encher, o que ela fez? Ela correu ao encontro do profeta Eliseu. E ali então, ela o procurou para agradecer. E ele então o que fez? Ele recebeu de bom grado o agradecimento dela e a orientou a vender o azeite com o dinheiro
da venda, ela poderia então pagar a dívida, e aí então eles poderiam, ela e os seus filhos, viverem do resto que sobrasse do pagamento das dívidas. E aí acabou. Aí acabou o relacionamento. Depois, nada mais se fala a respeito daquela mulher. O problema foi resolvido. O que ela precisava, a necessidade que ela tinha, foi saciada. Então, o relacionamento daquela mulher com Deus e seu profeta durou exatamente 8 versículos. Durou tão pouco, porque o relacionamento dela era um relacionamento miojo. Durou enquanto existiu uma necessidade específica a ser saciada. E aí então, a partir do momento em que aquela necessidade foi resolvida, instantaneamente o relacionamento ali esfriou, acabou, não se fala mais nada a respeito do que aconteceu com ela, e assim a Bíblia depois se cala sobre esta mulher. Provavelmente esse perfil de relacionamento, ele descreve bem o quadro de muitas pessoas. Muitas pessoas realmente estabelecem e gostam de estabelecer um relacionamento miojo, quer dizer, um relacionamento instantâneo. A partir do momento em que a sua necessidade foi devidamente suprida, aí então ali o relacionamento ou esfria ou acaba de vez. Mas não só de relacionamento miojo vive o ser humano. Ufa! E aí então eu tinha pedido para vocês não fechar a Bíblia de vocês. Se fechou, vai ter que abrir de novo. Porque o mesmo capítulo na sequência, ele vai descrever uma outra mulher. Interessante o texto falando aqui bem das mulheres, elas recebem um destaque muito especial. E aí então, no versículo 8 de 2 Reis, capítulo 4, entra em cena uma outra mulher. E aí, quando essa outra mulher entra em cena, ela estabelece um outro padrão de relacionamento. Um texto também bastante interessante e vai longe. Então a gente vai destacando, deixa a Bíblia aberta, ali de vez em quando dê uma olhadinha, porque a gente vai focar agora esse segundo relacionamento, um relacionamento mais duradouro. O texto aqui, esse texto, a partir do versículo 8, fala de uma mulher que tinha um perfil bem diferente daquela primeira, dessa mulher sunamita. Ela morava numa cidade chamada Sunem, por isso que ela era chamada de sunamita. E aí então essa mulher, diz o texto bíblico, que ela vivia muito bem. Diz o texto que essa mulher não precisava de nada. Era uma mulher muito rica, muito bem de vida. E aí então essa mulher, ela via o profeta Eliseu, ali de vez em quando na cidade, passando lá pelas ruas, ela dizia, mas olha, aí está um homem de Deus, a gente podia cuidar bem dele. Falou com o marido dela muito gente boa. O marido falou, é mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos convidar esse profeta de Deus aí para tomar um lanchinho aqui com a gente. Vocês gostam de lanchinho, às vezes, à tarde, né? A Nilce gosta, né, Nilce, de lanchinho à tarde, né? Gosta de fazer um cafezinho, tá bom. Aí ela convidou o profeta Eliseu para um lanchinho, para o café da tarde. Aí o profeta foi, né? Profeta, vai lá. Foi lá na casa da mulher sunamita, muito bem, foi muito bem acolhido. E aí se deram bem. E aí a mulher falou, mas olha, que companhia agradável. Vamos convidar todas as vezes que esse profeta de Deus passar aqui pela cidade para vir aqui tomar um café com a gente. O marido dela falou, beleza, e tem que ser assim, né, irmãos? A gente quando vai tomar uma decisão, você vai pôr na verdade um estranho na sua casa. Aí, claro, também nesse momento você tem que conversar com o seu esposo, e olha, o que você acha? Vamos colocar ele aqui para tomar um cafezinho todo dia com a gente? Vamos, beleza. E aí então, foi o que aconteceu.
Aí, todo dia, o profeta Eliseu, quando chegava na cidade de Sunem, né, toda vez, ele passava na casa desse casal simpático, muito querido, e ia tomar um cafezinho da tarde. Que beleza. É a mulher, aquela mulher, sabe como é que é, né? Enxerga longe. Ela falou para o marido dela, pois é, né? Você vê, esse homem vem de longe. A gente está ajudando ele aí, dando um cafezinho, mas às vezes, de repente, esse coitado vem de tão longe, não tem nem onde ficar, onde dormir. Vamos fazer o seguinte, falou com o marido dela. Vamos construir um quartinho para ele? Vamos construir um quartinho? Daí, quando ele vier para cá, ele fica nesse quartinho, lá na nossa casa, bonitinho, né? Sempre que estiver aqui na cidade. Vamos colocar lá no quartinho dele uma cama, vamos colocar uma cadeira, um candeeiro, uma mesa. Aí tá, tudo bem. Falou com o profeta, claro, o profeta ficou feliz, né? Agora não ia só tomar um cafezinho da tarde, quando passasse lá na cidade de Sunem, mas ele também teria um quartinho para se abrigar e uma caminha para dormir e assim por diante. Bom, diz o texto que ela fazia tudo isso pelo profeta de Deus, sem interesse próprio. Por quê? Porque ela tinha tudo o que precisava. Era uma mulher, um casal bem estabelecido, uma casa boa, tinha tudo o que precisava para a vida deles, era feliz. Ela não pede nada para o profeta de Deus, nada. E esse profeta de Deus, ele tinha um servo que sempre andava com ele. O nome do servo era Geazi ou Geazi. E esse servo um dia falou, o mestre, o Eliseu, olha, você já notou uma coisa? Esse casal que nos recebe tão bem aqui na sua casa, até nos deixa ficar no quartinho que eles especialmente prepararam para você, para nós, na verdade. Você já notou que esse casal não tem filho? Aí o profeta, nossa, é verdade, não tem filho. O texto não diz aqui que aquela mulher era infeliz porque ela não tinha um filho. Não, o texto não fala isso. A mulher em nenhum momento aqui reclamou porque não tivesse filho. Mas daí quando o profeta de Deus disse para ela, olha, minha querida, daqui 1 ano, dentro daquela casa, vai ter uma criança correndo, pulando, brincando para cá e para lá, você vai ver que a casa vai ficar diferente. E fica, né? Fica diferente. Ela não disse que não queria a criança, claro que não. E aí então, quando a criança nasceu, evidentemente, né, que trouxe alegria para aquela casa. Esquece, né? Criança quando chega, ela traz alegria. A paz vai embora e a alegria chega, né? Não é verdade? Daí quando a criança sai, a alegria vai junto com ela e volta a paz. Correto? E foi assim, né? Aquela alegria, né? E beleza. Nossa, aquela mulher, aquele marido, imagine, diz o texto, inclusive quando o profeta fala, olha, daqui 1 ano vai ter uma criança correndo aí na casa, ela olhou para o marido dela e falou, mas ele está velhinho já, né? Está velho, ela diz aqui no texto, está velho, não sei se... né? Mas veio, funcionou tudo, graças a Deus, né? Amém, Senhor, veio a criança e tudo. E aí, então, a criança corria para cá, corria para lá, quando o pai ia trabalhar lá na roça, a criança ia junto, era aquela alegria, aquela felicidade. Só que o texto, de repente, ele apresenta uma tragédia na vida daquela família. Aquela criança já era grande, já estava bem crescida, né? Já estava bem crescida. E aí, um dia, lá, ajudando o pai na horta, lá na roça, aquela criança teve uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça terrível, terrível. O texto não diz exatamente o que foi que aconteceu, né? Mas era uma dor de cabeça terrível. Há quem diga que pudesse ser até uma meningite, quem sabe, enfim, mas o texto não fala qual é a causa. E aquela criança, diz o texto, acabou falecendo. Imagine vocês. Imagine que coisa. Aquela mulher estava tão bem, tão feliz, né? Tão tranquila, tudo bem na vida dela. Daí o profeta entrou na vida dela, falou, olha, vai ter um filho aqui, estou vendo que não tem criança nessa casa, né? Tem paz, mas não tem alegria.
Então vai vir daqui um ano uma criança, a criança veio, imagine, nossa, a gente nem estava contando com isso, agora veio a criança, aquela alegria toda, e a criança, diz o texto, já crescida, acabou falecendo. Você que é mãe, você deve estar entendendo o que se passou no coração daquela mãe que perdeu o seu filho. O que você faria? Bom, o texto vai continuando e diz que o corpo dessa criança, claro, o pai traz aquela criança, mostra para a mãe quando vê o filho morto, ela entra em desespero e imagina a situação, e o corpo então daquela criança foi levado para o quarto de Eliseu, e a pedido então daquela mãe aflita, Eliseu realizou o impossível aos olhos humanos, ou seja, ele ressuscitou aquela criança que estava morta. E diz o texto que ele devolveu a criança àquela mãe e ele disse: toma de volta o teu filho. Imagine novamente a alegria daquela mãe. Olha que história dramática, né? Alegria vai, alegria volta, e imagine a satisfação daquela mãe e aquele pai e aquela criança correndo novamente para cá e para lá dentro daquela casa. Mas a pergunta que fica é: e aí? O relacionamento entre Eliseu e aquela família acabou ali? Não, o texto continua. O relacionamento com a mulher sunamita não terminou ali. Avisado pelo profeta que um período de fome estava por vir, aí então ela e seus familiares foram embora de sua casa para a terra dos filisteus, e lá ficaram 7 anos, quer dizer, um relacionamento aqui já que está beirando os 20 anos, entre aquela família e o profeta Eliseu. E aí então, quando a fome naquela região de Sunem havia cessado, aí então, por intervenção de Geazi, o servo de Eliseu, ele intercedeu junto ao rei, e aí então este rei devolveu para aquela mulher sunamita a terra e as propriedades onde ela havia morado antes dos 7 anos de fome. Quer dizer, o relacionamento entre eles continuava. E aí durou, provavelmente, claro, pelo que a gente vai vendo aqui, muito mais do que aquele anterior com aquela outra mulher, que depois de ter suprido a sua necessidade, o relacionamento ali acabou. Então, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo 2 tipos de relacionamentos. O relacionamento miojo, aquele relacionamento instantâneo, e o relacionamento duradouro, aquele que durou mais. Então, o relacionamento pautado pelo oferecer é aquele relacionamento duradouro. Quer dizer, quando você não está colocando em primeiro lugar o receber, mas você está colocando em primeiro lugar o oferecer, o dar, o doar-se, então esse provavelmente vai ser um relacionamento duradouro. E se você quer relacionamentos duradouros em tua vida, provavelmente é esse tipo que você vai querer de relacionamento para você. Eu quero lembrar que apenas pessoas emocionalmente saudáveis conseguem manter relacionamentos duradouros. Pessoas bem resolvidas. Pessoas que realmente sabem o que é da sua vida. Pessoas não saudáveis emocionalmente falando, pautam as suas vidas por relacionamentos passageiros. Pelo miojo, né? Relacionamento miojo. Claro que a pessoa que só consegue restabelecer um relacionamento duradouro, tanto de amizade quanto no amor, sempre, se ela não consegue manter esse relacionamento duradouro, ela sempre vai colocar a culpa em quem? Ela vai colocar a culpa nos outros. E a pessoa então que não consegue manter esse relacionamento duradouro, ela não para refletir se o problema às vezes não está nela. Porque ela sempre acha que o problema está nos outros, que os outros de uma hora para outra resolveram deixá-la de lado. E ela começa a dizer: mas por que as pessoas se afastaram e se afastam de mim? Pode ter certeza, não foi porque as pessoas acham isso divertido, não. As pessoas se afastam porque ninguém consegue viver próximo de alguém que não está emocionalmente bem e que não quer reconhecer isto.
E aí então os relacionamentos acabam instantaneamente. Isso eu falo com respeito também às pessoas em relação a Deus. Em relação a Deus, é muito comum isso acontecer. Aliás, até hoje, muitas igrejas, elas realmente fazem uma proposta bem indecorosa aos seus congregados. Quando elas dizem assim: você que está doente, você que está endividado, você que está com esse ou aquele problema, venham até mim, venham aqui. Na verdade, as igrejas estão querendo estabelecer ali um relacionamento instantâneo. Quer dizer, você tem um problema, você vai até a igreja, resolveu o problema, e daí? Acabou o relacionamento? Será? Quer dizer, é um relacionamento baseado em necessidades. Quer dizer, aquele relacionamento, bom, eu vou indo lá, enquanto eu precisar eu vou. Saciada a minha necessidade, então daí a consequência é que o relacionamento esfria. A pessoa está doente, está desempregada, casamento ameaçado, procura a Deus, ora até, vem à igreja, pede: ó Deus, me ajude. Superada a necessidade, a pessoa não coloca mais o pé na igreja até que surja uma nova necessidade. Então, essa questão das igrejas oferecer esse serviço, de prestação de serviço instantâneo, aquela coisa assim, você que tem uma necessidade instantânea, vem aqui que a gente resolve, é uma proposta de fato indecorosa. Vamos imaginar, se o meu casamento está bem, se a minha vida financeira está bem, se a minha saúde está bem, se tudo na minha vida está bem, então eu não preciso mais vir numa igreja? Eu só preciso vir a uma igreja quando as coisas não estão bem? Então, se eu não tenho uma necessidade específica, as portas da igreja estarão fechadas para mim? Mas, meus irmãos, quando é que nós não somos dependentes de Deus? Quando é que nós não precisamos de Deus? Se Deus por algum instante dá uma cochilada, assim, fechou os olhos, a gente morre instantaneamente, porque dele provém todas as coisas que a gente necessita nesse mundo. Eu não preciso ter uma necessidade específica para me lembrar do meu Deus. Eu não preciso me lembrar de Deus só quando tem um serviço a ser saciado, uma necessidade a ser saciada. Eu preciso disso, eu vou procurar a igreja, preciso daquilo, eu vou procurar Deus, eu vou orar, tá. Terminou, acessou a minha necessidade, acabou o relacionamento, mas que cristão que a gente é? Que proposta é essa de igreja que se faz para os membros? Quando diz que você está com essa ou aquela necessidade, vem aqui que a gente resolve. Elas estão dizendo: a gente está aqui para alimentar relacionamentos curtos, baseados em necessidades específicas. Saciadas essas necessidades, o relacionamento esfria ou acaba. Claro que daí a igreja, que faz isso, ela vai sempre tentar mostrar que, saciada essa necessidade, você tem outra, e tem outra, e tem outra, e se você não ir até a igreja, você está perdido, vai para o inferno. E isso acontece também no sentido horizontal, não só no sentido vertical entre eu e Deus, mas também no sentido horizontal. Ou seja, a pessoa está precisando de algo específico, daí ela vai lá, procura o fulano, procura o Beltrano, fica bonzinho com ela, de repente dá um presentinho, faz um agrado. Você pensa: nossa, que legal, a pessoa está precisando de mim, que fantástico, está precisando da minha amizade, do meu carinho, que joia. E aí de repente a pessoa fala assim para você: escuta, você não tem aí uns R$50 no teu bolso? Daí você fala: opa, R$50 no bolso? Ele se põe a mão no bolso e fala assim: não, eu só tenho aqui um colírio para os olhos, Daí a pessoa fala: então já que tá, coloca um pouquinho aqui para mim, faz favor, Aquela pessoa que não perde a oportunidade de pedir alguma coisa. Quer dizer, é aquela coisa assim, eu tenho uma necessidade de sempre pedir alguma coisa do miojo. Ele é em função do receber. Você não quer oferecer nada, você só quer receber. É a história do marido que
só agrada a mulher quando ele quer alguma coisa diferente depois, né? Daí ela é a mulher mais linda do mundo, não é verdade? É o espetáculo da natureza, a mulher, né? Sua esposa, linda, maravilhosa, né? Aí depois que a necessidade dele foi suprida, ela fica em segundo plano, vai ser lembrada novamente não sei quando. Então, gente, é esse o relacionamento que Deus quer para nós? É esse o relacionamento que você quer para a sua vida? Em termos de amizade, em termos de vivência familiar, um relacionamento pautado só pela necessidade, ou relacionamento pautado só em receber, você só quer receber, você só quer levar vantagem, teu relacionamento vai durar enquanto você está tendo alguma vantagem, permanecendo nesse relacionamento, e aí então os relacionamentos terminam quando as pessoas apenas esperam receber. Relacionamentos terminam quando as pessoas se negam a oferecer alguma coisa sem esperar algo em troca. E aí então vocês estão hoje aqui na casa de Deus refletindo sobre que tipo de relacionamento você quer para a sua vida. Você viu os dois tipos. Você viu o tipo de relacionamento instantâneo, pautado pela necessidade. Você viu que ele é muito frágil. Mas você também viu um outro tipo de relacionamento, pautado pelo doar-se, pelo oferecer algo, dar alguma coisa, sem esperar nada em troca. E aí então a gente olha para quem? A gente olha para Deus. E a gente vê que Deus, ele não teve em nenhum momento vontade de estabelecer entre nós e ele um relacionamento miojo, instantâneo, passageiro. Não. A palavra de Deus mostra para nós que Deus em Cristo, ele nos oferece um relacionamento que se estende à eternidade, meus queridos. Deus, na verdade, ele não quer saber da nossa proposta, quando a gente diz para ele, ó Deus, me supre essa necessidade e ponto, aí acaba, esfria nosso relacionamento, tem uma próxima necessidade. Esse tipo de relacionamento para Deus, ele não está interessado. Ele quer realmente estabelecer um vínculo duradouro. E para isso, então, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E através de Cristo, ele mostrou bem claro que nesse intuito, nessa intenção dele, de manter um relacionamento duradouro conosco, ele esteve e está disposto a oferecer. E oferecer o quê? Oferecer, dar aquele que lhe era mais importante, o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está, meus queridos, o exemplo maior do tipo de relacionamento que Deus quer manter com você para a sua vida. Um relacionamento que se estende até a eternidade. Quer dizer, você vai morrer aqui, o seu corpo vai ser comido pelos bichos, tudo, mas você ainda na eternidade vai estar desfrutando de um relacionamento que nem mesmo o tempo é capaz de romper. Por isso, meus irmãos, esse relacionamento que Deus quer estabelecer conosco, e em Cristo Ele firma esse relacionamento é o relacionamento ideal para nossas vidas. Este relacionamento serve de modelo para todos nós, no sentido do que nós realmente queremos e como nós podemos estreitar mais os nossos vínculos dentro da nossa casa. E aí, nós nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos sem pessoas ao nosso redor, nós sempre teremos pessoas à nossa volta, quando o nosso relacionamento com elas for pautado não apenas pelo receber, mas também pelo oferecer. Que esse relacionamento seja o que vai imperar na sua vida também. E que você busque nesse Deus que quer um relacionamento duradouro com você, força, sabedoria, para que também aqui na terra você busque relacionamentos que realmente durem bastante. Pessoas que vão te acompanhar sempre, em várias situações da tua vida, e certamente você sempre estará muito bem acompanhado. Que Deus te dê este relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.